boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos ao Instagram aqui da Ludicena Perita, que é um canal, né, gente, destinado aqui para a gente falar sobre perícia em cálculos trabalhistas, para a gente poder trocar informações, compartilhar conhecimentos, né, sobre essa área da perícia em cálculos trabalhistas. É um prazer, eu adoro estar aqui com vocês para a gente poder conversar e, claro, né, para eu poder ensinar e poder aprender com vocês também, gente. E hoje a nossa aula aqui são dúvidas, né, da perícia em cálculos trabalhistas que vocês me mandaram aí, né, pelo Instagram. E hoje eu vou responder as dúvidas que eu recebi aqui. Gente, seja bem-vinda. Marcela, boa noite. Ludmila, boa noite. Lilian, boa noite. Sara, boa noite. Vamos chegando aí, pessoal. A Tânia, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí para mais um dia, mais uma aula nesse feriadão aí de 7 de setembro. E aí, gente, como é que vocês foram de feriado, hein? Muito bem, vocês estão de parabéns, em plena terça-feira, feriado, vocês estarem aqui firmes e fortes para vocês aprenderem sobre a perícia. Raquel, boa noite. Pessoal, quem for entrando aí, já vai entrando e já vai colocando o nosso lema. Qual que é o nosso lema, gente? O nosso hashtag Perícia Transforma. Eu sempre falo que esse é o nosso lema, por quê? Porque a perícia mudou a minha vida, gente. E pode mudar de você que tá aí do outro lado também, gente. Leandra, boa noite. Gente, vamos chegando aí. Vou dando aqui só uns minutinhos para ver se o resto do pessoal entra, né? E aí já vou começar a responder as dúvidas que eu recebi aqui. Marcela, boa noite. Gente, vamos chegando aí. Deixa eu puxar minha água para cá. Vamos entrando. Boa noite. Cris, boa noite, Cris. Seja bem-vinda a mais uma aula aqui, mais uma aula que nós vamos falar sobre a perícia em cálculos trabalhistas, gente. Já vão entrando aí, gente, já vai colocando o nosso lema, hein? Perícia transforma. Quero ver o chat aí cheio de perícia transforma, gente. Nesse 7 de setembro, nada melhor, né? Porque no feriado, a gente fechar o feriado com muito conhecimento, gente. Vamos entrando aí, vamos chegando. E olha só, hoje tem umas dúvidas bem interessantes aqui. Nós vamos falar, vou responder as dúvidas das pessoas que mandaram. E se você tem alguma dúvida, você que tá aí, por acaso não mandou, né? Não me encaminhou pelo direct, não mandou pela caixinha de perguntas, pode fazer aqui durante a live também, que eu vou responder também, tá? Então vocês podem fazer por aqui as perguntas também no decorrer da live, que aí, à medida que for sendo possível, eu respondo para vocês também, tá? Não tem problema, se você não mandou antes, pode fazer aqui também, tá? Gente, olha só, vamos, boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Olha só, vou começar então, podemos começar já? Já deu aqui uns 5 minutinhos? Podemos começar já aqui a nossa aula de hoje, gente? Podemos começar já com as perguntas aqui, vou responder as perguntas que vocês mandaram. Olha só, então já deu 5 minutinhos, e aí eu vou começando, vou falando, vou respondendo vocês, e à medida que o pessoal for chegando também, a gente eles vão pegando, e aí qualquer coisa a gente vai contextualizando aqui pro pessoal, tá? A Tânia tá falando, sentir insegurança, medo é normal? Com certeza! Gente, sentir insegurança, medo é muito normal, principalmente para quem tá começando, sabe? E mesmo assim, mesmo depois de muitos anos, né, de carreira, por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes ainda bate alguma insegurança, porque, como eu já falei outras vezes aqui, cada perícia é única, sabe? As perícias, elas têm uma fórmula, tem os cálculos, claro, que a gente aprende, a gente tem que saber como fazer e tudo, mas assim, cada perícia, ela pode ter uma particularidade.
Então, o juiz pode colocar de um jeito na sentença, de uma forma diferente. Então, cada perícia é única e mesmo após muitos anos, a gente ainda pode passar por alguma insegurança. Isso é normal, tá? Agora, principalmente no início. E é comum a insegurança, o medo. O que a gente não pode, gente, é deixar o medo estagnar a gente, tá? O medo não pode vencer, né? Ou aquilo que a gente precisa fazer. Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente tem que se capacitar, tem que estudar, tem que dedicar, tem que fazer o seu melhor. Mas a gente não pode deixar de agir por causa do medo e da insegurança, tá, Tânia? Então, com certeza, assim, é super normal, mas a gente tem que usar dessas estratégias para vencer o medo e a insegurança, né? É estudar, dedicar, correr atrás. E tem certos momentos que a gente tem mesmo que tomar uma decisão, um certo caminho. E muitas vezes eu falo isso, às vezes a perícia decide, toma o caminho e vai. E aí depois você aguarda se vai vir a contestação, o que o juiz vai falar, se o juiz está de acordo, se vai pedir para modificar. Então é normal, tá? Mas não pode ficar estagnado pelo medo, o restante é normal. Boa noite, gente, entrando aí, doutora contábil. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá chegando aí. Olha só. Então, gente, olha só. Vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Uma das perguntas que eu recebi no Instagram. E aí, a gente já vai começar aqui então. Vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que eu recebi é o seguinte. Foi da Leandra, se não me engano. Às vezes você diz que trabalha mais em liquidação de sentença. Isso seria nomeação judicial? Então, não necessariamente, tá, gente? Olha só, a perícia, o que acontece? Ela pode ocorrer em alguns momentos do processo, tá? E aí ela pode ocorrer em fase de conhecimento e em fase de liquidação de sentença, tá? Em fase de conhecimento é quando ainda está se produzindo as provas para o processo, né? Quando o juiz ainda não tomou a decisão, o juiz não proferiu a sentença. Então, é nesse momento que é a fase de conhecimento. E pode haver perícias nesse momento. E aí, também pode haver perícias, o que é mais comum, é por isso que eu falo isso, após o momento que o juiz profere a sentença, tá? E atuando como assistente técnico também é isso, porque o assistente técnico, ele pode atuar tanto quando o advogado está fazendo a petição inicial, tá? Então, ele tá lá falando o que o cliente dele tem direito, quais são os valores daquelas verbas, né, que o cliente dele terá direito. Então, para quantificar isso, ele precisa do assistente técnico, do perito em cálculos trabalhistas, atendendo as partes, tá? Mas o momento em que o perito, tanto o perito judicial quanto o assistente técnico são mais procurados, é depois que o juiz profere a sentença. Porque aí o juiz, ele fala assim, não, então de tudo aí, né, aí vem a sentença, o juiz coloca ponto por ponto, aí o juiz coloca lá, horas extras, o autor alegou que tem direito às horas extras, a empresa diz que não tem. Diante das provas, concluo que o autor vai receber horas extras, né? E aí tem que calcular esse valor. E assim o juiz vai fazendo ponto por ponto, tá? E aí, depois, as partes têm um prazo para poder apresentar os cálculos. Ou seja, transformar aquela decisão do juiz em números e falar quanto realmente o autor tem direito a receber. Então, é isso que eu falo, que é cálculo em liquidação de sentença. É após o momento, né, que o juiz já proferiu a sentença e precisa liquidar aquela sentença. E nesse momento, né, há mais nomeações de perito judicial e de assistente técnico. Aliás, a nomeação do perito judicial e a contratação do assistente técnico pelas partes, tá? Por quê? Aí é nesse momento que, às vezes, lá no início, o advogado, o cliente, ele não contratou o assistente técnico. Mas nesse momento que a sentença já está proferida, o juiz já falou que ele tem direito, aí sim, as partes têm que apresentar um cálculo bem coeso, entendeu? Bem certo daquilo que o cliente tem direito a receber ou a empresa vai pagar,
né, no caso. Então, tanto o cliente quanto a empresa, nesse momento, fazem questão, a maioria, né, gente, de ter um assistente técnico para ter segurança nos cálculos. Então, nesse momento, é um cálculo de liquidação de sentença e é o momento que o assistente técnico mais atua, onde tem mais oportunidade, onde mais se procuram os peritos em cálculos trabalhistas, tá? E quando as partes não entram em acordo, aí nomeia-se o perito judicial. Então, tanto atuando como perito judicial, quanto atuando como assistente técnico, na liquidação de sentença é o momento onde nós somos mais procurados. Entenderam, gente? Então, é por isso que eu falo sempre assim, que eu trabalho mais em liquidação de sentença, porque é o momento que nós somos mais procurados. Lá na fase de conhecimento, também a gente pode trabalhar, pode atuar, né? Pode atuar como assistente técnico fazendo a petição inicial, pode atuar como perito do juiz, quando o juiz determina, às vezes, ali uma perícia para verificar se tinha horas extras ou não, quando ele determina uma perícia, né, para saber se ali, se o autor tinha direito, às vezes o autor tá pedindo adicional, tá pedindo diferença salarial porque deveria ter sido promovido e não foi. Então, nesses momentos também nós podemos atuar, tá? Mas, tanto como assistente técnico quanto perito judicial. Mas realmente o momento que a gente tem mais procura e mais nomeação e mais procura como assistente técnico é no momento de liquidação de sentença, que é depois que o juiz proferiu a sentença e mandou apresentar os cálculos. Entendido, gente? Ficou claro aí? Olha, chegou um monte de gente aí, ó. Seja bem-vindo, gente. Rafael, Meire, doutora Carolina Machado, Neletiana, vamos entrando aí, gente. Fernandinha, muito bem, gente. Sejam bem-vindos à nossa live aqui de feriado, né? Nada melhor do que terminar um feriado com conhecimento, né, gente? Lucas, sejam bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula, tá? Então, gente, é isso. A Leandra, se não me engano, foi a Leandra que me mandou essa dúvida. Então, quando eu digo que eu trabalho mais em liquidação de sentença, é isso, tá? Ficou claro, pessoal? Entenderam direitinho aí? Por que eu falo mais essa questão da liquidação de sentença? A Tânia tá falando que, mesmo com 11 anos de DP, estudando para concurso, sempre me atualizando, sente essa insegurança. Mas é isso que eu falei. A gente às vezes pode se sentir inseguro, né? Insegura, mas a gente não pode deixar, né, de agir por causa disso. A gente tem que praticar, né? A melhor coisa pra gente deixar, pra gente vencer a insegurança é o estudo e a prática. É o melhor remédio, né, gente? Estudo e prática, concordam? Opa, deixa eu voltar aqui. Ok, gente, então vamos lá. Olha, a outra pergunta que eu recebi aqui: como conseguiu a sua primeira perícia? Foi só se inscrever no tribunal e aguardar? E também se eu atuo em mais de um estado? Gente, a primeira perícia é o seguinte, vou responder por partes, tá? A primeira perícia, o que aconteceu comigo, gente? Olha, eu vou falar para vocês. Eu não precisei me inscrever no tribunal para poder ser nomeada. Por quê? Eu já tenho, né, como eu já falei para vocês aí, quase 10 anos de perícia. Então, eu comecei em 2013, final de 2012, 2013 mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com perícia, tá? E aí, o que acontece? Naquela época, não se tinha o cadastro dos tribunais como tem hoje. O cadastro do tribunal, a obrigatoriedade do cadastro foi de 2016 para cá, se não me engano, tá? Então, antes não tinha essa obrigatoriedade. Como que funcionava antes? A gente fazia as visitas nas varas do trabalho, tá? A gente ia até as varas do trabalho, procurava, não é tão diferente do que eu recomendo que vocês façam hoje. Então, assim, a gente ia até as varas do trabalho, foi o que aconteceu comigo, tá? Eu fui até a vara do trabalho, eu fui em uma vara do trabalho, procurei, conversei, deixei meu currículo, conversei com a diretora, né, lá da vara do trabalho e tudo. E, gente, não vou mentir pra vocês, eu fiquei com uma expectativa e eu achei que ali eu seria nomeada.
sabe? Eu fiquei assim naquela expectativa, porque eu fui lá, eu conversei, eu deixei o currículo e eu saí de lá assim, ai gente, vai dar certo, é isso que eu quero, vai dar certo e tal. E não deu, gente, não fui nomeada naquela vara do trabalho. E aí, então, não era na minha cidade, eu tinha ido em uma cidade vizinha, tá? Em uma cidade vizinha aqui. E aí, vizinha a Viçosa, né? Minha cidade é Viçosa. E aí, depois, né, passaram-se alguns meses, eu falei, não, eu não vou desistir, porque é isso que eu quero realmente. E aí, eu procurei, fui novamente na vara do trabalho, conversei com a juíza responsável, né? Aqui na minha cidade é cidade pequena, então eu já conheci algumas pessoas lá da vara do trabalho, mas assim, de vista na rua, né? Conheci assim, por ser cidade pequena. E aí eu conversei e essa juíza resolveu me dar uma oportunidade, tá? Então eu fui em uma vara do trabalho, não deu certo, depois eu fui em outra vara do trabalho, conversei, pedi, falei que eu queria muita oportunidade, tudo, e aí ela resolveu me dar essa oportunidade. E na época, gente, eu não tinha conhecimento, então assim, eu fui com a cara e a coragem. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Lidiane, mas às vezes eu tenho insegurança e tal, igual até a Tânia falou aí agora, às vezes eu fico insegura. Gente, eu também senti insegurança e eu não tinha conhecimento de cálculo, sabe? Mas eu falei assim, gente, eu vou pegar, vou ser nomeada e eu vou aprender. E realmente eu aprendi muita coisa na marra. Porque hoje a gente tem muito acesso, né, a cursos, né? Hoje tem o curso, o método Perito Trabalhista 11Es, e essa foi uma das coisas que me fez, né, acreditar, né, em criar esse curso, para que as pessoas pudessem já entrar na área com informações importantes, já entrar na área capacitadas. Porque na minha época, realmente, eu caí de paraquedas e aprendi tudo sozinha na marra, porque a gente não tinha tanto acesso há 10 anos atrás, né? Então, eu não precisei me inscrever no tribunal, tá? E é por isso que hoje eu falo, porque qual que é o procedimento hoje? O procedimento hoje é as pessoas se inscreverem no tribunal, porque se a pessoa não tiver inscrita, o juiz não consegue nomeá-la, tá? O juiz não consegue fazer essa nomeação, mas ao mesmo tempo eu sempre recomendo que vocês entrem em contato diretamente com as varas do trabalho, tentem conversar com o juiz, com o diretor da vara. E às vezes a gente fica falando assim, ai gente, mas nossa, o juiz nunca vai me atender, nossa, mas o diretor nunca vai me atender. Mas vai, gente, são pessoas comuns. E sempre quando às vezes o juiz não atende, o secretário da vara, o diretor da vara do trabalho acaba atendendo a gente, tá? Então, assim, hoje eu falo, tem que se inscrever no tribunal, mas não pode ficar aguardando a nomeação cair no seu colo, porque isso dificilmente vai acontecer, tá? Então, são duas etapas. Você se cadastra no tribunal, porque sem o cadastro a nomeação não vai poder ser efetivada. Mesmo que o juiz queira, ele não vai conseguir te nomear se você não tiver o cadastro. E faça visitas às varas. Tem que ir atrás. Ainda existe aquela questão, né, de conversar, de correr atrás. Aquela pessoa que realmente quer é a que se destaca no mercado de trabalho. E na perícia, gente, é igual qualquer mercado de trabalho, tá? Lá na empresa privada ou qualquer outro lugar, quem se destaca não é aquele que corre atrás, não é aquele que sabe o que quer, que pede uma oportunidade, que não tem vergonha, que é determinado. Na perícia é a mesma coisa, gente. É assim que as pessoas são nomeadas, tá? A Raquel tá perguntando, além do cadastro, é interessante buscar a vara do trabalho? É exatamente isso, Raquel. Além do cadastro, é como se fossem dois cadastros, né? Entre aspas. É o cadastro no tribunal, que é o oficial, e o cadastro na vara do trabalho que você quer atender, né? Então, tem o tribunal, e esse tribunal, ele tem diversas varas do trabalho. Por exemplo, o TRT3 de Minas, se eu não me engano, são 170 varas do trabalho, não sei, 150, 170 varas do trabalho espalhadas por Minas Gerais, né? Então, assim, o que tem que fazer? Olha, você vê aí qual que é a vara que está mais próxima de você, ou aquela que você acha que você, né, que você quer atender. Geralmente a gente escolhe por proximidade. Apesar de que isso, né, hoje você pode atuar em qualquer vara, não tem problema nenhum. Eu atuo em varas que são 400 quilômetros da minha cidade.
não tem problema nenhum. Mas a gente acaba optando pela mais próxima nesse momento de fazer a visita e de correr atrás dessa primeira nomeação, entendeu? Então, para ser nomeada como perita judicial, eu recomendo, tem que fazer o cadastro, mas tem que ir atrás das varas do trabalho também, tá? O que você diz se apresentar alguns escritórios de advocacia? Eu acho excelente, né? Tem algumas estratégias até que eu falo no curso, que é o seguinte, né? São duas opções de atuação, né? A perícia judicial e o assistente técnico. Mas você pode escolher um dos caminhos ou você pode seguir nos dois, né? Você pode atender como assistente técnico ou como perita judicial, tá? Eu faço os dois. Hoje em dia eu faço os dois, tá? Hoje em dia eu atuo como perita judicial, né? Que sempre foi a minha carreira, né? Ela foi mais voltada para perícia judicial, até que os advogados começaram a me procurar mais e aí eu acabei entrando também para essa questão da assistência técnica, tá? E muitas vezes as pessoas ficam muito focadas, né? Ah, eu quero ser perita judicial, nomeado pelo juiz. E a perícia judicial, né, às vezes eu percebo que ela tem um status muito grande. As pessoas querem muito ser peritos judiciais, né? Até o nome é bonito. É bonito mesmo, né, gente? Eu também acho. Mas a assistência técnica é uma área maravilhosa também e as pessoas esquecem disso. E muitas vezes a assistência técnica acaba sendo mais fácil de você começar, pelo menos. Porque a assistência técnica, você procura um advogado, você pode ir também na OAB e falar na OAB que você faz cálculos, deixar o seu cartão lá, caso o advogado precise, né? Caso algum advogado procure. Fazer uma parceria com um advogado trabalhista é excelente. Porque o advogado trabalhista, ele é o elo entre o perito em cálculos trabalhistas, que está atuando como assistente técnico, e o cliente. Né? Então, assim, nem 100% dos casos, né, gente? Pode ser que a empresa te contrate diretamente, que o cliente te contrate diretamente, mas na maioria das vezes, o advogado trabalhista fala assim, olha, agora é o momento que nós temos que apresentar o cálculo. Eu trabalho com essa perita aqui, então ela é muito boa e tudo, eu te recomendo contratá-la para poder fazer o cálculo, entendeu? Então é assim que funciona muito. Aí o advogado te indica, o cliente, seja a empresa ou seja um empregado, ele entende que naquele momento ele deve apresentar um cálculo correto, conciso e acaba te contratando. Então, a parceria entre o assistente técnico e o advogado trabalhista, gente, é um excelente caminho, tá? E olha, assistência técnica, tanto quanto a perícia judicial, gente, são áreas financeiramente, assim, falando financeiramente, áreas excelentes, tá? Então, não se esqueçam, né? Não se iludam sempre com a perícia judicial. Lembre-se que tem assistência técnica também, que vocês podem mesclar as atuações, tá? Deixa eu ver aqui. A Raquel falou, eu quero atuar onde me nomear. É isso mesmo, a gente quer, né? Aonde tiver o trabalho, aonde tiver oportunidade, a gente vai, né, Raquel? Tá certíssima. A doutora contábil, a perícia trabalhista é sempre digital? Olha, eu vou te arrisca falar que 95% dos casos hoje em dia, tá? Pode até ser que tenha algum processo muito antigo, né, mais antigo aí, que está, algum processo mais antigo e que está em meio físico ainda, tá? Mas eu tenho, gente, quase 10 anos, como eu falei pra vocês, né? Se eu trabalhei com processo físico, eu trabalhei com processo físico, mas eu acho que eu peguei uns 2 ou 3 só processos físicos, tá? Desde que eu entrei na área, já vem ocorrendo essa questão da digitalização dos processos, né? E sendo tudo passado pelo meio digital. Hoje, uma perícia, um processo trabalhista, ele só consegue iniciar em meio digital, né? Então, assim, praticamente todos os processos hoje em meio digital, tá, gente? Então, quando eu recebo uma perícia, por exemplo, se eu estou sendo nomeada como perita judicial,
Eu entro lá no meu PJE, né, que é o processo da Justiça Trabalhista, processo judicial eletrônico, e aí eu baixo o processo e ele dentro tem todas as informações. Se você está atuando como assistente técnico, tá? Se você está fazendo a petição, o cálculo da petição inicial, o advogado tem que te passar os dados, o que ele está pedindo, te passar os contra-cheques, te passar os parâmetros para você fazer o cálculo. Se você já está atuando na fase de liquidação de sentença, ele vai entrar lá, porque o assistente técnico não tem acesso ao PJE. Para ter acesso ao PJE tem que ser cadastrado, tá? Então tem que ter o certificado digital e tudo. Então o perito judicial tem acesso, o assistente técnico não tem, tá? Então, por exemplo, eu, Lute, eu tenho acesso ao PJE para os processos que eu sou nomeada. Se eu estou atuando como assistente técnico, o advogado trabalhista, ele entra lá, ele baixa o processo e ele me manda o processo por e-mail para eu poder fazer o cálculo, tá, gente? Então, são atuações diferentes. Então, eu tenho acesso ao PJE, mas apenas para os processos que eu sou nomeada, tá? Para os outros, não. Então, praticamente sempre digital, tá? A perícia em cálculos trabalhistas, gente. A internet, né, gente, são benefícios que a internet trouxe para nós peritos. E esse é um grande benefício da atuação da perícia em cálculos trabalhistas, gente. Inclusive, até a minha mãe estava falando isso comigo, acho que semana passada, que eu estava na casa dela, e aí até ela falando comigo assim: nossa, minha filha, mas a perícia é uma área muito boa, né? Para quem é mãe, para quem tem filho, você não precisa sair de casa para trabalhar. E olha que a minha mãe não entende nada disso de perícia, né, gente? Aí ela falando: a pessoa não precisa sair de casa para trabalhar, ela recebe o processo lá. Quem tem filho, olha que maravilha, pode cuidar do filho. Quando o filho tá dormindo, faz a perícia. Aí eu, exatamente, mãe, tem tudo isso. Eu só não falo que eu sou 100% beneficiada, por isso que eu sou servidora pública também, né, gente? Mas quem atua exclusivamente com perícia tem esses benefícios. E eu vejo muitas contadoras, inclusive, né, buscando a área da perícia por causa desses benefícios. Eu conheço contadoras, administradoras que deixaram o emprego delas, né, quando tiveram filhos, para se dedicarem exclusivamente à perícia em cálculos trabalhistas, justamente por causa dessas vantagens, tá, gente? Tô falando de mulher aqui porque geralmente é a mulher que tem essa necessidade, né? Mas quero deixar claríssimo para vocês, gente, perícia em cálculos trabalhistas é tanto para homem quanto para mulher, tá? Inclusive, nos grupos que eu tenho aí de perícia, eu vejo muitos homens, é muito equilibrado, quase que aí 50% de homens e de mulheres, tá, gente? Mas, enfim, digital, tá? Resumindo aí, a resposta, a perícia trabalhista é digital quase sempre, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum... Helenilce, seja bem-vinda, ainda tem gente chegando aí, gente. Deixa eu ver. Raquel, como são cobrados os honorários? Então, os honorários, aí depende, né? Se tá atuando como honorário, é como assistente técnico ou como perito judicial, tá? Olha só. Se você está atuando como perito judicial, Raquel, como perito judicial, o que acontece? Você recebe a nomeação, faz o cálculo e quem defere o valor, quem vai dizer quanto você vai ganhar é o juiz, é ele que determina, tá? Aqui no TRT3, vou falar a média de honorários aqui e acredito que pelo Brasil não seja muito diferente. Eu já fiz uma pesquisa em alguns tribunais, não achei muito diferente. Aqui, para uma perícia simples, um cálculo, simples não, um cálculo normal, nem muito simples, nem muito complicado, em média o TRT3 paga em torno de R$ 1.500, tá? R$ 1.500, R$ 2.000, se for uma perícia mais simples, R$ 1.200, se for uma perícia mais complicada, R$ 2.500. Então, depende da complexidade, tá? Depende da complexidade, depende, né, de como tá andando o processo, do juiz, mas em média, eu sempre falo uma média, assim, de 1.500 por laudo, por perícia realizada, tá?
E aí você é nomeado, faz o trabalho, na hora que o juiz homologa os cálculos é que ele fala qual é o valor que você vai receber, tá bom? E aí a gente até fala, né, no laudo lá, a gente até sugere o valor, pode sugerir o valor para o juiz pagar, para o juiz determinar, tá? E aí o juiz também vai deferir se é a empresa que vai pagar ou se é o empregado que vai pagar, e aí tem alguns critérios que ele observa, tá? Se você está atuando como assistente técnico, tá? Aí vai ter que levar em consideração, assim, várias coisas. É você que vai determinar o valor, né? E você vai ter que levar em consideração várias coisas, entre experiência, valor de mercado, vai depender do local que você está, tá? Mas, assim, também não é tão diferente, assim, dos honorários pagos como perito judicial, tá? Tem até um dos critérios de cálculo, um dos critérios de precificação, né? Seria aí um percentual em cima do honorário do perito judicial, em torno de uns 80%, tá? Mas eu fiz uma aula, Raquel, né? Uma aula que fala especificamente sobre precificação dos honorários de assistente técnico, tá? Então, eu fiz essa aula e ela tá gravada lá no YouTube. Então, depois, se você tiver interesse, né? Quem está aí, se tiver interesse, dá uma olhadinha nessa aula, que eu trago várias, se eu não me engano, 3 ou 4 opções de precificação dos honorários, tá? E essa aula é muito interessante, tá, gente? É uma das aulas que eu tenho de maior número de visualizações no YouTube. Então, depois vocês dão uma conferida lá também, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Raquel tá falando que depende, às vezes os filhos se sentem hóspedes. Verdade, Raquel, verdade. Boa noite, Carol, Tati, boa noite. Qual livro você indica para consulta? Livro de liquidação de sentença? Indico esse aqui, olha. É o meu livro. Acho que é esse livro, tá, gente? Do José Aparecido dos Santos. Esse livro, você vê que ele tá em mãos, né? O tempo inteiro. Esse livro, quem já faz cálculo há mais tempo, acho que quase que considera uma bíblia, né? Eu tenho outros também, tá? Mas esse aqui é o que eu mais utilizo, o que mais fica comigo, tá? Então é esse livro aqui, Curso de Cálculo de Liquidação Trabalhista, do José Aparecido dos Santos. Realmente é um livro muito bom, muito detalhado, assim, e ajuda bastante quando a gente tem dúvida, tá? E a gente tem dúvida, né, gente? Todo dia aparece uma coisa nova e tudo, então a gente acaba tendo dúvida. É isso mesmo, Jornada Trabalhista, a Bíblia do Calculista. É isso mesmo, esse livro é a Bíblia do Calculista, gente, tá? Olha só. Então, gente, deixa eu responder. E aí, né, também me perguntaram se eu atuava em mais de um estado. Não, gente, eu não atuo. Eu só atuo por enquanto. Por enquanto, eu só atuo em Minas Gerais, tá? Eu atuo em mais de uma vara, né? Eu atuo em mais varas, porém, somente no estado de Minas Gerais, tá? A edição do livro, essa é a 5ª edição, tá, gente? Depois eu coloco para vocês nos stories, tá? Eu sempre faço indicação, quando alguém me pergunta, eu sempre recomendo. Depois eu deixo uma foto lá nos stories, vocês conferem lá direitinho, tá bom? Pode ser? Olha só, deixa eu responder mais uma dúvida aqui. Que eu recebi pelo direct, né? Deixa eu responder aqui, senão depois as meninas, as pessoas que me mandam, né? As pessoas aí da minha audiência que me mandam antecipadamente vão ficar bravos comigo se eu não responder. Lud, fala sobre horas de sobreaviso. O cálculo é igual da hora extra? Olha só, gente. Horas de sobreaviso é diferente de cálculo de hora extra, tá? Olha só, as horas de sobreaviso são aquelas horas que o funcionário, ele fica disponível na empresa, ele fica disponível em caso de necessidade. Então, muitas vezes ele tá até em casa, né? Mas ele fica lá de sobreaviso. Se acontecer algum problema, ele vai. A hora de sobreaviso, ela é muito comum com ferroviários. Então, ela acontece muito na categoria dos ferroviários. E eu já fiz cálculo de horas de sobreaviso para enfermeiro. Também pode acontecer, tá? Esse caso que eu fiz até era enfermeiro e ele ficava em casa de sobreaviso caso ocorresse alguma urgência no hospital que ele trabalhava e tudo, tá? O cálculo é diferente.
é diferente da hora extra. Na verdade, é o seguinte, a remuneração dessas horas extras dessas horas, né, de sobreaviso, não é hora extra, gente, horas de sobreaviso, é 1/3 do salário, tá? E aí sempre tem essa discussão também. Ah, mas o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade faz parte dessa base de cálculo, né, desse salário? Porque, por exemplo, né, no meu caso, nesse caso que eu peguei, que eu fiz o cálculo, era enfermeiro, então ele tinha adicional de insalubridade, tá? Porque trabalhava em hospital e tal. E aí, o que acontece? As pessoas têm essa dúvida, se isso entra ou não na remuneração, porque a legislação, na verdade, costuma falar que é 1/3 só do salário. Mas tem um entendimento, né, do STF, né, já foi firmado um entendimento de que adicional de periculosidade, adicional de insalubridade não entraria nessa base de cálculo, porque é um momento que o funcionário, ele não está exposto, tá? Inclusive, normalmente ele está em casa, né, gente? Mas é isso, às vezes as pessoas, né, às vezes não é tão comum a gente pegar cálculo com horas de sobreaviso, tá? Então, às vezes as pessoas ficam com dúvidas. Mas é isso, horas de sobreaviso é quando a pessoa tá em casa e aí recebe e a remuneração é 1/3 do salário e às vezes isso cai em sentença pra gente poder fazer o pagamento, tá bom, gente? Esclarecido aí? Fala pra mim aqui, gente, das pessoas que estão aí, só pra eu entender. Vocês já fazem cálculos trabalhistas ou estão querendo começar? Estão querendo entrar na área da perícia em cálculos trabalhistas? Respondam para mim aqui, só para eu entender as pessoas que estão aqui hoje. Se vocês já fazem cálculo, de alguma forma, já fizeram, já fazem, ou querem começar a fazer e ainda não começaram. Só coloca assim, já faço, quero começar, para eu entender as pessoas que estão aqui hoje. Jornada trabalhista, sou assistente técnico. Muito bem, então já atua na área, né? NP Fernanda, estou querendo entrar na carreira. Mas quem, gente? Carol, graças a Deus já faço. Carol, já conheço de outros cálculos aí, né, Carol? A Tânia, quero começar. Muito bem, fala comigo, hein, gente? Não me deixa falando sozinha, não. Quem mais? Doutora contábil, quero começar. Muito bem, gente. Olha, quem já faz aí, né? É muito bom, né? Claro que, como todas, né, as carreiras, né, gente, não existe. A minha mãe sempre fala e hoje eu já falei da minha mãe 2 vezes, né? Acho que é porque eu viajei, cheguei hoje, eu tô com saudade dela, gente. Mas não existe ganho sem esforços, né? Então, a gente sempre passa, como qualquer carreira, a gente passa as nossas dificuldades, tá, gente? Mas, assim, é uma área excelente, muito boa e muito gratificante, né? É muito interessante também, a gente aprende cada dia. Quem já faz aí sabe falar que não é uma coisa monótona, né? Todo dia tem uma novidade, tem um caso diferente. Mas para quem tá começando aí, gente, realmente vale muito a pena, tá? Eu sou apaixonada, eu gosto muito. Então, eu sei que hoje é aula tira dúvidas, mas eu queria deixar aqui o meu incentivo, porque, como eu já falei, a perícia transformou minha vida e eu dou todo o apoio para quem quer começar, porque realmente eu acho eu acho não, né, gente? Realmente a perícia transforma a vida da gente. Então, eu dou todo o apoio para quem quer começar, porque realmente é uma área que vale muito a pena, tá, gente? Deixa eu ver mais quem aqui falou, deixa eu ver. Raquel, eu estou querendo entrar na área, mas já fiz cálculos, muito bem. Leandra, quero começar. A Tânia, decidi só me colocar no mercado quando fizer o seu curso. Tá perto, então, nós vamos abrir as inscrições já, e aí você vai, com certeza, com o curso, você vai estar muito mais segura, preparada, né? E você vai sair do curso com toda certeza, sabendo como fazer um cálculo, né? Isso aí você pode ficar tranquila, tá quase.
Enfermeira entrando na carreira, 25 anos de DP. Gente, tem muita gente de departamento pessoal que entra nessa área da perícia, porque realmente as pessoas têm afinidade, porque já trabalham um tempo, né, já conhecem as verbas e tudo. E aí, as pessoas trabalham com aquilo, né, no dia a dia, e isso facilita muito. Apesar de que a perícia, né, os procedimentos e tudo, os detalhes são diferentes demais, tá, gente? Mas assim, no curso mesmo, né, na primeira turma, da turma do Xodó agora, né, que eu tô conduzindo ainda, a gente tá quase finalizando, tem pessoas da área de departamento pessoal, né, isso é muito comum mesmo. Carol, grudem na Lud, ela traz sorte. Ah, que bom, Carol. Isso aí, gente. Vão lá que eu vou trazer muita sorte pra vocês. Vocês vão ver, vocês vão ter muito sucesso na perícia em cálculos. Perícia em cálculos trabalhistas. Seja como perito judicial ou como assistente técnico, tá, gente? Tem as duas opções, tá? E vale muito a pena. Tanto uma quanto a outra, tá, gente? Olha só, então vamos lá. Deixa eu responder mais uma dúvida aqui, então. Tá, gente? Deixa eu responder mais uma dúvida. Oi, Lud. Tô lendo a dúvida, tá, gente? Que a pessoa começou assim. Oi, Lud. Vi que você vai responder hoje dúvidas hoje. Gostaria de saber mais sobre a correção monetária. Inclusive, semana passada nós fizemos uma aula exclusiva de correção monetária, né, gente? Eu faço meus cálculos no Excel e tenho dificuldade em entender as tabelas de índice de correção, tá? Você disse que o site do Debit é bom, mas é só jogar os índices na tabela ou tem alguma fórmula, tá? Olha só, para quem faz cálculo em Excel, gente, eu hoje em dia não faço cálculo em Excel, tá, gente? Até no curso eu ensino como fazer o cálculo em Excel, porque eu acho importante demais a pessoa entender, né? A pessoa ver qual é a lógica, qual é a sequência, o procedimento de um cálculo trabalhista. Então, até no curso, eu trabalho primeiro no Excel e depois a gente entra no PJ Calc, tá? Para que a pessoa tenha essa noção, para que ela possa entender. Mas o conselho que eu dou, né? Se puder, gente, passe para o PJ Calc, tá? É claro que a gente tem que entender, né? Como é que funciona. Inclusive, essa pessoa que me perguntou, quando eu comecei a fazer no PJ Calc também, a primeira coisa que eu fiz, não, mas e esse índice aqui? De onde que ele tá vindo? Por que ele tá vindo assim? E aí eu fiz as comparações. Eu entrei lá no site, tá? Do debit.com.br. E aí, que é de onde eu sempre puxei de onde eu tiro, né? De onde eu puxava os índices trabalhistas, né? Para eu poder atualizar os meus cálculos em Excel. Só que o PJ Calc, ele traz tudo isso, gente, automaticamente. Então, a gente não tem que ficar preocupando com isso, tá? Não tem que ficar preocupando em ir lá em a gente ter que ir lá, né, e buscar, e digitar, e aí busca naquele mês e traz para cá naquele mês, e a gente corre o risco de trazer o índice errado. Então, pelo PJ Calc, você faz a parametrização e automaticamente o sistema já busca, tá? Mas, ainda assim, para quem faz, eu faço cálculo em Excel, eu quero continuar em Excel, eu não quero mudar e tal. Olha só, realmente esse site do Debit, eu sinceramente eu não sei se é Debit ou Debit, tá? A pronúncia, eu vou falar Debit aqui. Ele já traz, é só você pegar realmente o índice, e você vai escolher lá o índice e você vai jogar na sua tabela ali e fazer a atualização. Eu vou mostrar pra vocês, gente, eu vou tirar aqui um minuto só pra vocês entenderem, tá? Peraí, gente, eu vou mostrar aqui no computador, eu vou virar. Como a aula hoje não é no computador, peraí, gente. A aula hoje não é no computador, então ficou um pouquinho mais difícil para poder responder essa pergunta. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. É o seguinte, olha só. Vocês estão vendo aí direitinho? Estão conseguindo ver? Tá aparecendo para vocês? Só me confirma aqui para eu mostrar para vocês direitinho, porque dúvidas de índice de correção monetária, gente, são importantes, tá? Porque índice de correção monetária faz toda a diferença na hora de fazer um cálculo. Apareceu para vocês aí direitinho? Olha só,
Então, esse aqui é o site, tá, gente? Então, olha só. Quando a gente entra no site, onde que a gente busca? A gente vem aqui, olha. Aqui tem as tabelas, tá? Então, tem aqui tabelas e tabelas trabalhistas. Então, aqui você escolhe, né, qual é o índice que você quer. Então, por exemplo, se eu quero buscar o índice de correção, se a sentença determinou TR mais IPCAE, e aí eu quero isso para o mês de agosto, vamos supor que eu estava fazendo aqui, não saiu ainda, vejam que não divulgaram ainda de setembro, tá? Então, eu quero TR mais IPCAE para o mês de agosto de 2021. Vamos supor que eu estou em agosto. Você entra aqui, TR mais IPCAE, e aqui já tem o índice. Então, por exemplo, se eu quero aqui o índice, se o meu cálculo abrange o período de 2016, aí eu venho aqui e busco, sei lá, o meu índice de abril de 2016 é esse. Aliás, de abril é sempre o mês subsequente, né, gente? Então, se eu tô em 4 de 2016, eu vou pegar o de 5 de 2016, que o índice de correção monetária é sempre do mês subsequente, tá? Mas é só pegar, o site ele já traz para vocês direitinho a modulação e tudo. E eu vi também que ele tem aqui, eu não testei ainda, tá, gente? Porque eu não fiz o cálculo em Excel, mas ele já traz aqui, ó, IPCAE mais Selic também. Olha só. E aqui agora, olha como é que ele traz. Então, ele traz a data da citação, o mês e o ano. Então, vamos supor aqui um cálculo que foi citado, que a data da citação foi janeiro de 2021. Você marca a data da citação, ele vai atualizar. Vou colocar aqui até o mês 8, que é o que a gente estava fazendo. Mês 8, você pede calcular juros e correção monetária, e aí ele já traz também os dados, né? Então, lá a gente falou, por exemplo, que a gente estava em 2016. Aí você vem aqui, mês 4 de 2016, aqui, ó, e busca aqui, ó, mês 4 de 2016. Aliás, você vai buscar no mês subsequente também, né? Então, aí busca aqui, tá? Então, gente, o que acontece? Realmente, já traz, né, esse site eu sempre utilizei porque ele é muito bom. Inclusive, eu conheço outros peritos também, né, que utilizam esse site porque ele já traz, né, a questão do índice de correção monetária pronto, praticamente, né? Então, você pega ali, joga aquilo no seu cálculo em Excel e faz a atualização, tá? Então, é assim que funciona. Eu não testei ainda, não entrei para verificar, para fazer cálculos, tá, gente? Só ressaltando, para fazer cálculos pelo Excel com essa nova funcionalidade do site aqui, tá? Essa funcionalidade, né, de IPCAE mais Selic, eu não fiz nenhuma comparação, mas eu imagino que funciona bem, porque quando eu trabalhava, né, fazia os cálculos em Excel, que era IPCAE mais TR, ou só TR, ou só IPCAE, sempre funcionou muito bem. Um site confiável, tá? Então, por isso que eu sempre faço a indicação desse site. E se eu preciso pegar, às vezes, atualizar algum cálculo antigo e ainda preciso trabalhar em Excel, eu utilizo esse site. Inclusive, né, já recebi decisões pedindo para fazer a modulação, né, para fazer a modulação e tudo, do IPCAE mais TR, né, e aí eu entro ali, pego, e o que eu faço? Eu explico no meu laudo que eu peguei nesse site, e no final eu anexo essa tabela que gerou aqui, né, que eu mostrei para vocês, eu coloco ela em PDF e coloco lá no final, tá? Aí a Carol tá falando que já comparou e bate, tá, gente? Então, totalmente seguro. Muito bem, Carol. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer essa comparação, né? Mas eu já tinha comparado os outros índices, né? IPCAE, TR, mas aqui Selic eu ainda não tinha comparado. Mas aí, gente, a Carol está comprovando pra gente que bate, hein? Então, totalmente seguro. Obrigada, Carol. A Tânia tá falando que é data de citação e data de ajuizamento. Então, olha só. Teoricamente é o seguinte, data de ajuizamento é a data que o advogado deu entrada com a ação na Justiça Trabalhista, tá? Então, a data que o advogado chegou lá e ajuizou a ação e deu entrada, a data de protocolo, digamos assim, entrou com a ação na Justiça Trabalhista. Data de citação é a data que a empresa foi notificada, a data que ela foi citada. Então, por exemplo,
o advogado deu entrada lá dia 5 de janeiro, tá? Aí o que que acontece? O tribunal, a vara do trabalho recebe aquele processo e tudo, vê, confere, vê se tá ok, né? Se tem ali os dados certinhos, e aí intima a empresa para que a empresa fique sabendo da ação, tá? Então, isso que é a citação. Costuma dar uma diferença aí depende da vara do trabalho, de alguns dias, de alguns dias, 30 dias, um pouco mais, um pouco menos. Essa semana, gente, eu peguei um processo que não tinha diferença. A data do ajuizamento foi a data da citação. Eu até falei, gente, mas não tem diferença. No dia que o advogado deu entrada, a vara do trabalho comunicou à empresa. Então, a data da citação era a mesma que a data do ajuizamento. Isso foi ótimo para mim, porque existe aí uma discussão, né? Ainda quando a gente vai parametrizar aí, né, o índice de correção monetária pela Selic, existe ainda uma dúvida sobre essa questão da data de citação, porque a DC 58 ela fala que vai ter correção IPCAE até a data na fase pré-judicial. Pré-judicial é antes de entrar na justiça, tá? E fala que a Selic vai ser após a citação. Ou seja, em alguns casos, teria um prazo aí entre o ajuizamento e a citação, que eu falei para vocês, que a DC 58 não se manifesta. E aí fica essa discussão. Existe a empresa fala que nesse período não tem juros nem correção monetária, quando tem, às vezes, esses 30 dias de interstício aí, só que tem juízes que adotam que a data da citação é a data do ajuizamento, então tem uma confusão aí, tá? Mas teoricamente é isso, ajuizamento, a data que o advogado entrou com a ação na justiça, e citação, a data que a empresa foi citada, tá bom? Carol tá falando aí que dá uma pequena diferença porque o PJ e Cálculo faz proporcional com a data do ajuizamento, e aí considerando a taxa integral. Sim, eu imaginei que desse essa diferença. Uma vez eu fiz, logo que começou essa questão da Selic, eu cheguei a fazer um teste e aí eu vi que o PJ e Cálculo, ele fazia proporcional ao número de dias, né? Só que aqui realmente eu vi que o ano é integral. Mas ótimo, que bom que bate. Então quem faz cálculo aí em Excel já pode ficar tranquilo e utilizar o site aí sem problemas nenhum, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Ok, gente. Olha só, mais alguma pergunta aqui, gente? Se vocês não tiverem mais uma pergunta, eu vou responder a última aqui do que eu recebi. Acho que dá até para responder mais de uma, ó. Caso tenha mais uma, tá, gente? Não saiam daí, gente. Fica comigo que ainda não acabou a aula, não, tá? Caso tenha alguma perícia que antes de terminar o processo haja renegociação, como proceder, né? O trabalho fica perdido? Então, gente, depende. Eu não sei qual foi a intenção da pergunta. Se a pessoa atua como assistente técnico ou como perito judicial ou os dois, tá? Olha só, como assistente técnico é muito importante quando vocês fizerem o contrato ou quando vocês fizerem também, né, o orçamento para o cliente, vocês colocarem ali, né, vocês especificarem que após firmado o contrato, após assinado ali, independente de acordo, independente do que vier a ser feito, vocês vão receber, né? Então, se você tiver feito o cálculo, você coloca lá que você vai receber. Então, aí vai depender da situação. Se por acaso, né, vamos supor, o cliente fechou com você hoje, amanhã ele vira e fala assim, eu não vou fazer, fiz acordo. Aí você vai avaliar, né? Se você não trabalhou nada, vai depender de você. Se você vai aceitar, né? Isso ou não. Então aí vai depender de como você vai agir comercialmente, tá? Mas assim, o que acontece? Então isso tem que estar claro no contrato para vocês não ficarem prejudicados, tá? Como perito judicial, já aconteceu comigo de eu estar fazendo a perícia, tá em curso a perícia, eu estar fazendo, e aí eles me mandarem falando que a perícia foi cancelada. Nesse caso, gente, não tem muito o que fazer, tá? Até poderia argumentar, mas eu já fiz a perícia, eu preciso receber, mas eu não te entregue a perícia ainda.
Então não tem muito o que argumentar. Aí vai muito de cada vara do trabalho, vai muito de cada juiz. No meu caso, eu achei melhor não argumentar e ficou por isso mesmo. Perdi as horas que eu tinha feito ali, tá? Agora, como assistente técnico, é mais fácil você se precaver e você já, né, no seu contrato você já prever isso antes, tá bom, gente? Então é importante isso ficar claro no orçamento que você vai passar para o cliente, né? Eu sempre falo, passe um orçamento escrito, documentado, isso facilita, não passa valor pelo WhatsApp não, gente. Pode até mandar pelo WhatsApp, né? Dependendo de como for a conversa com o advogado, mas manda um orçamento escrito, manda o documento pelo WhatsApp, manda escrito, que aí facilita até para o advogado. O que o advogado faz? Ele vai e encaminha aquele orçamento para o cliente dele, fica transparente, o cliente sabe que o advogado nem está cobrando em cima desses cálculos, entendeu? Então fica bem claro. Então nesse caso, antes de terminar o processo, se houver renegociação, se for assistente técnico, você se precavenha no contrato e aí você vai avaliar como é que é a situação. Se você já começou, se você já fez o cálculo, ele vai ter que te pagar. E se você tá atuando como perito judicial, aí vai depender também, tá? Eu já tive casos que eu perdi, mas poderia ter tentado argumentar com o juiz. Aí depende de cada juiz como que ele vai entender, tá? Raquel, se eu tenho alguma planilha. Raquel, tenho, mas essa planilha que eu tenho, gente, de Excel, é uma planilha toda linkada, toda mesclada, né? Uma verba leva a outra. Então, por exemplo, tem uma página inicial de índice de correção monetária e depois todas as verbas puxam esse índice de correção monetária, né? Lá no final tem um resumo que puxa de todas as abas. Então, é uma verba com várias abas, as principais verbas trabalhistas, e você vai adaptando essa planilha de acordo com o que você utiliza, tá? De acordo com o seu cálculo, com a sua demanda. Mas é uma planilha que é exclusiva para o curso, para os alunos do método Perito Trabalhista 11S, tá bom? A Tânia está perguntando, o que te levou a ensinar perícia? A fazer um curso que é muito transparente, não é só mais um comércio. Então, o que me levou a Tânia foi justamente o que eu falei aqui no início dessa aula de hoje. Que quando eu comecei a atuar como perita, né, como perícia, com a perícia, eu passei muitos apertos. Passei apertos não só de fazer cálculo, passei de fazer cálculo também, passei de não entender como é que funcionava o índice de correção monetária, apesar de ser contadora, né? Quando a gente não conhece o assunto, quando a gente não trabalha na área, a gente não sabe. Passei cálculo, passei aperto, né? De não saber como proceder dentro de um processo. Proceder que eu falo assim, se eu poderia responder as partes fora do processo, se eu não poderia. Como eu já falei, eu comecei como perita judicial. Então, assim, passei aperto de todas as formas. Tanto que nas primeiras perícias, na primeira, na segunda, meu coração ficava apertado, que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu nunca pensei em desistir, gente, porque determinação, se alguém falar comigo assim, qual é a palavra que te define, Lud? Determinação é a palavra que me define, gente. E quando eu quero, se eu colocar na minha cabeça, não adianta. E tudo que eu tracei, eu sempre consegui, eu nunca passou pela minha cabeça desistir, entendeu? Mas eu passei apertos, momentos de coração apertado mesmo. E aí, o que acontece? E eu fiquei muito tempo só fazendo perícia, sem compartilhar isso com as pessoas, tá? Então, eu fiquei muito tempo ali fazendo perícia, com aquele conhecimento para mim, e poucas pessoas que chegavam perto de mim me perguntavam, né? Então, os amigos, Lud, como é que eu faço para entrar nessa área? Como é que você entrou? Como é que você se tornou perita? Alguns amigos me perguntaram, esses amigos eu compartilhei, ajudei, né, dentro do possível ali, mas nada assim de realmente impactar a vida das pessoas, sabe? E aí, com a pandemia, essa questão dos cursos, né, da gente ver que as informações ficaram mais próximas de todo mundo mesmo, eu falei assim, gente, eu podia ajudar as pessoas, sabe? Eu podia divulgar esse conhecimento para que as pessoas não passassem o aperto que eu passei lá atrás, sabe? Porque realmente eu passei muito aperto, gente. E eu não desejo que as pessoas passem esse aperto. E é tão bom quando a gente tem alguém que a gente pode virar, a gente pode pedir socorro, né? Eu tenho pessoas que hoje eu posso pedir socorro, que às vezes eu tenho dúvida, né?
e eu falo assim, nossa, como é que faz isso aqui? Tem a Daniela que a gente trabalha muito junto, né? Tem os grupos de WhatsApp que eu faço parte, e eu ainda tenho dúvidas, gente, muitas vezes. E eu falo assim, gente, como é que vocês reagiriam nesse caso? Então, assim, é muito bom a gente ter a quem socorrer, a nós nos sentirmos amparados, né? E aí, com essa questão da pandemia, a minha irmã e o meu cunhado, né, tem uma empresa, né, de marketing digital e tudo, e eu dividi essa questão com eles. E aí nós decidimos então, né, abraçar esse projeto aí da Lud Perita, e aí nós criamos o Instagram, criamos o YouTube, e aí começamos então a divulgar, e realmente, gente, o que eu quero, né, é impactar pessoas. Eu quero poder ajudar as pessoas que querem entrar nessa área. Então esse que é o objetivo, tá? Então foi isso, a Tânia, que resolveu, que me motivou, né, a criar, né, o canal, o curso, a nós estarmos aqui hoje. E, gente, vocês podem ter certeza, e eu fiz aniversário sexta-feira, né, dia 3. Até uma amiga minha, que foi uma amiga que me falou da perícia inicialmente, que é a Tainá, é uma grande amiga minha. Ela me falou da perícia, ela já foi perita, né? Então, quando eu comecei, ela me falou da possibilidade da perícia. E aí eu falei com ela, eu falei, nossa, Tainá, obrigada, né, por tantos anos de amizade e tudo, e por você ter me apresentado a perícia, porque realmente a perícia, eu já falei aqui, transformou a minha vida, e hoje eu tenho a oportunidade de poder ajudar as pessoas. E quando, gente, eu decidi entrar nesse projeto, né, eu decidi que eu queria esse projeto, eu não imaginei que eu fosse ser tão feliz e aprender tanto. Porque cada dia que eu passo aqui, por exemplo, essa aula, né, de perguntas e respostas, é um aprendizado para mim, porque vocês me perguntam e eu compartilho o que eu sei, e o que eu não sei eu busco aprender, eu corro atrás, né? Nem sempre eu não sei tudo, gente. Sou uma pessoa como vocês, né? Mas a cada dia eu aprendo mais e mais sobre a perícia, e eu quero aprender para que eu possa ensinar, né? Então é por isso que eu falo sempre que é uma troca de experiência. A gente tá aqui e vocês perguntam, eu aprendo e eu aprendo com vocês, e é esse realmente o objetivo, ajudar as pessoas que querem entrar ou quem já atua na área, mas não consegue obter uma renda que deseja, né? Não consegue obter a renda extra que tanto quer, não consegue ter sucesso na carreira, às vezes até tem conhecimento técnico, mas faltam outras coisas, e eu sempre falo que para você ser um perito de sucesso, para você conseguir uma renda legal com a perícia, não basta saber cálculos, né? Tem várias outras estratégias aí envolvidas também. E é isso que eu tento trazer, que eu trago também dentro do curso, tá, gente? Então é isso, acho que eu respondi aí a pergunta, né, a Tanner. A Raquel falou que vai fazer o curso comigo, que amor. Estou te esperando, hein, Raquel, na próxima turma agora, tá? Leandra, parabéns pela iniciativa, obrigada. Juliana, minha aluna, falou que o curso é perfeito. Que ótimo, Ju. Eu fico tão feliz, gente, com o feedback dos meus alunos. Isso é maravilhoso, bom demais. Minha turma xodó, que realmente eu vou lembrar dessa turma sempre. Mais profissionais como vocês, a Raquel falou, a Tânia. Só tenho a agradecer e desejar que Deus continue abençoando sua vida abundantemente. Obrigada, gente. Doutora Contábil agradecendo. Gente, eu que agradeço vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, nesse feriado aí, muito obrigada, já deu o nosso horário aqui, tem um final de noite aí maravilhoso, tá? E semana que vem, estamos aqui de novo, na terça-feira, no mesmo horário, para a gente poder falar sobre a perícia em cálculos trabalhistas, e aí a gente vai abordar outros assuntos, tá bom, gente? Muito obrigada, tenha uma ótima noite, tchau, gente, até mais!